Bom, pessoal, já estamos gravando, tá? Luzi, só vou fazer a introdução com a deputada Adriana, tá? Ela se apresentar e depois, se você quiser, para ficar algo mais tranquilo, quem quiser se pronunciar, fazer algum tipo de questionamento, para não ficar aquela coisa engessada que a gente estava comentando agora há pouco. Então, fique à vontade aí, de uma forma organizada e sempre educado. A gente lembra que qualquer discordância de ponto de vista tem que ser respeitado, independente de concordar ou não. Pronto, ela está entrando, tá? Bom dia, deputada. Bom dia, Adriana. Eu acho que a Adriana está com algum problema técnico. Acho que sim. Agora entrou. Oi, Bom dia! gente! Bom dia, Adriana, tudo bem? Bom dia, tudo bem e vocês? Tudo bom? Bom dia! Seja bem-vinda aí com todo esse humor e alegria aí. Oh, mas é o único gente... jeito, senão a gente sente e chora, né? Senão a gente passa o dia chorando. Então a gente tem que ter bom humor para pelo menos o dia transcorrer levemente. O pessoal aqui está alvoroçado aí para te fazer questionamentos, hein? Ah, eu tô achando ótimo, eu adoro questionamento. Aliás, eu passo o dia fazendo questionamento para todo mundo. É bom mesmo. Mas vamos lá, Adriana. Nós conhecemos já o seu trabalho através da mídia, né? Rádio, TV e outras, né? Mas se apresenta, quem é a Adriana Ventura? Qual a sua atuação parlamentar no momento? As comissões que você integra? E os projetos de lei que foram aprovados por sua pessoa? Se você quiser, fica à vontade. O palanque aqui é todo seu. Nossa, o palanque é meu, não fala assim que eu choro, viu? Palanque todo meu até assusta um pouco. Olha, espera um pouquinho só. Eu, na verdade, brigar. Primeiro, deixa eu começar o protocolo direito aqui, porque eu sou muito informal, vocês também, e no final a gente acaba se enrolando. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu tenho conversado, eu converso com um, converso com outro, mando mensagem para um, para outro, mas faz tempo que eu não estou aqui nessa reunião, né? Na reunião de vocês. É o meu primeiro mandato, para os que estão aqui. Eu estou vendo alguns rostinhos conhecidos, mas tem uns aqui que eu ainda não conheço. Eu estou em várias comissões, estou na comissão de Constituição e Justiça, na CCJ, estou na comissão de Saúde, que na verdade não é minha área, mas acabou se tornando minha área, porque eu acho que os grandes feitos das minhas leis acabaram virando da área da saúde na época do Covid. Estou na comissão da prisão após condenação em segunda instância, estou na comissão de educação. É tanta comissão aqui que eu já nem sei mais qual comissão eu estou. Mas o que eu vou fazer para vocês, eu vou até mostrar, eu tenho um resuminho que eu acho que vai ajudar bastante. Espera um instantinho só. E eu só sei que eu fiquei tão feliz com este convite. Era aqui, ó, conselho. Será que eu consigo compartilhar um slide? Consegue, é só clicar nesse quadradinho, apresentar agora e compartilhar a tela inteira. Espera um instantinho só. Que daí a gente fica mais fácil para vocês visualizarem, e é muito simples, fica num slide só, a gente não fica nem... A gente nem perde tempo. Espera aí. Evento Abimed. Pessoal, como dito anteriormente, tá? Se alguém quiser questionar a deputada Adriana, fique à vontade, ou por chat, áudio também, só levantar a mão, tem essa mãozinha aqui no meio da barra inferior, tá? E de uma forma organizada, aí nós vamos atender a todas as demandas aí. É o quadradinho que eu aperto, pera um pouquinho. Eu uso muito Zoom. É um quadradinho que tem uma setinha para cima, apresentar agora. Espera um instantinho só, tá? Que eu uso Zoom, eu não uso esse, mas momento, que daí eu já acho que...
Ó, bem pronto, bem tranquilo. Já me organizei aqui, daí fica mais fácil para vocês olharem. Estou aqui, quadradinho, que tem um negocinho para fora. Pronto, aí tá a tela inteira, uma janela, é isso? Opção tela inteira. Pronto. Eita, não tá vindo não, viu? Mas vamos tentar. Vocês estão vendo o quê? Vocês estão vendo eu mesma, né? Agora está compartilhando. Mas eu acho que vai compartilhar a gente mesmo. Espera um pouquinho. Não, você tem que clicar em cima da apresentação agora. Você tem que alternar a tela. Espera um instantinho. Deixa eu entrar aqui. Aqui, ó. É essa tela aqui que eu quero compartilhar, tá vendo? Aqui, clique. Uhum. Essa daqui, ó. Tela inteira, não é isso? Tá, uma guia. Ah, é uma guia. Beleza. Ah, tá aqui, o conselho. Beleza. Pronto, agora eu já me achei. Era uma guia. Perfeito. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Está entrando agora. Conseguiu? Conseguiu. Então, olha, a tela inteira tá onde? Pera. Aqui. Vê se tá certinho isso, gente. Estão conseguindo ver? Rapidinho isso daqui. Sim. Então, na verdade, assim, em 2 minutos falando do mandato, eu sempre, como deputada federal, tenho como missão melhorar a vida das pessoas e aquelas que não têm voz aqui, porque boa parte tem voz aqui, são bem organizados, se organizam, mas a gente percebe que, assim, eu sempre tentei dar voz para quem não tem voz, né? Então, os eixos do meu mandato, até porque a vida me levou, eu acabei caindo na saúde. Trabalho muito com combate à corrupção e privilégios. Eu tento sempre trabalhar na melhoria do ambiente de negócios e empreendedorismo, até porque eu sou professora de empreendedorismo, e educação. E educação, na verdade, é assim, promover educação básica, principalmente, a gente está falando de ensino público, né, que é o grande problema que tivemos nessa pandemia. Como atuação, eu sou presidente de 2 frentes parlamentares, a Frente contra a Corrupção e a Frente da Telesaúde. Sou a rainha de requerimento de informação. Rainha por quê? Porque eu fiscalizo tudo que é ministério. Eu fico mandando 2, 3 requerimentos de informação para os ministros responderem. O caso Covaxin, esse da diferença de preço de 10 para 15 reais, quem mandou toda a informação, essa diferença era $10 e foi para $15 e toda a parte de documentação, teve como origem um requerimento de informação que eu fiz em fevereiro deste ano, logo compraram, e depois eu mandei para todos os senadores que estão com a CPI do Covid, mandei para o Ministério Público, para a Polícia Federal, mandei para a CGU, mandei para todo mundo do governo, porque eu acho que é o tipo da coisa que a gente precisa trabalhar transparência. Estou atuando fortemente no orçamento secreto, nas emendas de relator. Essa semana, inclusive, eu tenho um evento que eu estou promovendo pela Frente contra a Corrupção, para falar dos impactos das emendas de relator no Brasil, no sistema eleitoral, na transparência, na vida de todos os brasileiros, né, e na questão das prioridades do país, onde as pessoas não têm nem geração, nem emprego, nem renda, e a gente está fazendo distribuição de emenda numa gestão temerária de orçamento. Uma coisa que eu sempre gosto de contar é que o que a gente busca no meu gabinete, eu especialmente, é sempre dar critérios técnicos e não critérios políticos para as coisas. Então, as minhas emendas parlamentares, para quem não sabe, cada parlamentar, deputado federal ou senador, tem 15 milhões por ano de emendas obrigatórias que pode destinar para a saúde, para a educação e para as outras atividades. E existe a emenda individual e existe a emenda de bancada. A emenda de bancada, no nosso caso, a bancada paulista, são 250 milhões, e geralmente as bancadas dividem dinheiro entre os parlamentares e cada um manda para o seu curral eleitoral. O que a gente fez nos 2 últimos anos, assim, e eu acho, sem nenhuma modéstia, o mérito foi chatice minha, é que eu
tentei levar critérios técnicos para que não só 2 ou 3 hospitais recebessem por causa de critério político, mas 70 do estado de São Paulo, baseado em atendimento SUS, quem mais dá acesso à população. E foi uma coisa super bacana que os 70 parlamentares de São Paulo, do PT ao PSL, se uniram nessa empreitada. Então foi muito bacana. Agora a gente está batalhando para que esse ano a gente continue assim, agindo que nem bancada unida pelo Estado. Bom, sou bem colocada no ranking dos políticos, no consolidado dos 3 anos eu estou em primeiro lugar, e tenho algumas leis sancionadas. Tenho a lei que autoriza, de minha autoria, a lei que autoriza a telemedicina, né, durante a pandemia. Sou autora também da lei de uso permanente, que está em tramitação. Todas as leis vinculadas à liberação de fundo, importação de medicamento, proteção de profissionais de saúde, e emendas na MP do ambiente de negócios, né, para trazer e permitir não só a desburocratização, mas também que livros societários as empresas possam utilizar e não os físicos, fiz nesse tempo. E tem 3 leis que estão no Senado paradas, que já foram aprovadas na Câmara, que é o PL de Educação Essencial, que torna a educação uma atividade essencial no país. Vamos lembrar que as escolas públicas estão há 1 ano e meio sem aula, boa parte delas, algumas estão voltando, outras se recusam a voltar, e isso é um absurdo. Existe um projeto de lei que foi aprovado aqui também, que duplica as penas dos crimes de corrupção, que está no Senado parado, foi aprovado faz mais de 1 ano que foi aprovado aqui, e lá, esses projetos ninguém tem interesse de fazer andar, e o aumento de pena de fila. Em linhas gerais, são esses os projetos que eu tenho aprovado. Eu quis dar um overview, assim, vou parar de interromper. Eu quis mais ou menos dar uma noção para todos do que eu fiz nesses 2 anos, 2 anos de muito trabalho. Vim para, assim, eu estou em Brasília todas as semanas, mesmo na pandemia, eu não estive aqui 2 semanas, nas 2 semanas iniciais, em março do ano passado, quando falou para tudo, mas depois, a partir de abril, eu voltei e estou aqui todas as semanas, né? Então, é um prazer estar aqui, eu não sei, eu vou deixar vocês conduzirem do jeito que vocês acharem melhor. Adriana, nós vamos começar agora com o Luiz Luzzi, mas se prepara que nós temos umas perguntinhas aí do Arco da Velha para você também. Já tem uma no chat também, de Aníbal também. Meu querido, eu adoro perguntas. Sou professora e estou aqui. Então, acho ótimo, tem muitas perguntinhas, viu? Tá bom. Luiz Luzzi, por favor, comece. Tem que liberar o microfone, Luzzi. Luzzi, microfone. Estou vendo o Zé Carlos aqui. Oi, Zé! Tudo bem? Que legal. Todos bem? Bom, a primeira colocação. Todos bem e todos felizes, isso é o que importa. A primeira colocação que eu gostaria de fazer, Adriana, é em relação à situação política do momento. Como é que você vê? Parece que o povo está indo para as ruas, então tem movimento do Bolsonaro, 7 de setembro, depois do PT lá no Anhangabaú, depois teve uma terceira via. Enfim, como você vê a situação política do Brasil e esse alinhamento para as próximas eleições? Na verdade, assim, em geral, nós aqui no Congresso, a gente vê que esse jogo de xadrez vai mudando dia a dia, né? O que a gente sabe que o presidente, no caso, né, o Bolsonaro, ele tem uma base fiel de 20% a 30%, isso representa muita gente. O que a gente viu é que tem um ruído vindo, eu não sei se é daqui, vocês estão ouvindo também? Deve ter algum microfone aberto, deixa eu ver aqui. Melhorou. As manifestações de 7 de setembro mostrou que o presidente, querendo ou não, na minha visão, tá, gente, tem um grande poder de mobilização. É claro que ele tem uma máquina do governo trabalhando para ele, né, mas foram manifestações que eu separo sempre em 2 pedacinhos. Tem um pedacinho do brasileiro
que foi para a rua querendo um país melhor. Então, essas famílias que estiveram nas ruas, legitimamente acreditando no governo, no país melhor, querendo que o PT não volte, querendo que o país vá para frente, que o Lula não volte. Então, eu acho isso muito legítimo, né? Foi uma movimentação pacífica e bonita de ver, assim. Eu não fui na manifestação, mas foi uma manifestação bonita. Aí tem o outro lado, o lado do presidente, que, na minha visão, eu não costumo... Eu tento sempre fazer comentários ponderados, né? Sempre tem dois lados, tem duas histórias, sempre tem várias visões. Mas o fato é que eu acho que o presidente errou na forma, na condução, no discurso, e isso causou um mal-estar geral nos três poderes, estou falando aqui de Brasília especificamente, lembrando que estamos num momento muito fragilizado. A base do presidente aqui é muito frágil. Eu não faço parte da base do presidente, eu tento... Na verdade, eu ajudo muito o governo, muito. Eu sou aquela que liga para o Ministério da Economia, olha, tem um projeto aqui, vocês têm que olhar isso daqui. Eu até hoje mantenho uma linha de colaboração, eu sou muito... Assim, sou amiga de vários deputados da base e eles sempre contam comigo para pautas positivas para o Brasil, e sempre vão contar. Mas o momento frágil aqui faz com que a base de apoio dele possa virar pó em segundos, porque tudo é baseado em toma lá da cá, tudo é baseado em emenda extra, tudo é baseado em cargo. E vocês devem ter notado que o Centrão entrando no governo, né? A gente tem o líder do Centrão com a chave do cofre do país, vamos ser bem claro. Então, a gente sabe que existe um toma lá da cá, que eu também não estou criticando, é um modus operandi, isso não é desse presidente, nos presidentes anteriores também já tinha isso, né? O que a gente chama de... O presidencialismo de coalizão realmente está em xeque, e eu vejo muita fragilidade. Agora, eu vejo vários partidos que antes eram da base, viraram a casaca, né? Se posicionaram, emitiram notas de repreensão a esse radicalismo, a maneira de falar. O 12 de setembro, por outro lado, foi um movimento muito frágil, na minha visão. Por quê? Não só porque não tinha uma máquina mobilizadora do governo que levou tudo, como foi uma coisa, na minha visão, um pouco incipiente, ainda que legítima. Eu estive numa reunião com vários partidos, e com alguns, aspas, presidenciáveis, terceira via, sei lá como. A questão é que muitos, sendo pró-impeachment ou contra o impeachment, que eu acho que o impeachment não é a pauta do Brasil não é o impeachment, nem pode ser o impeachment, né? A pauta do Brasil tem que ser emprego, tem que ser geração de renda, tem que ser inclusão, tem que ser outras coisas. Mas o fato é que eu vejo movimentos frágeis e vejo o presidente e a base, o governo em si, muito frágil, né? O Centrão domina em todos os aspectos, o presidente da casa domina, a gente vê o STF, os três poderes em guerra, a gente vê um STF que não faz a sua função e não faz o que deveria fazer, é um órgão que deveria ser técnico e é um órgão político, que faz política, e isso é uma coisa que realmente revolta. E a gente vê uma sabotagem entre os poderes, o que é muito triste, porque quem perde é o país. Adriana, nós temos dois questionamentos pelo chat. A segunda questão, Adriana, que eu gostaria de colocar para você... Pode ir, vai, tanto faz, qualquer um. Eu ia levantar duas questões do chat, inclusive. Vamos combinar uma coisa aqui. Eu acho que a gente podia... Você vai querer intercalar? Ok. Como vocês quiserem. Mas é que essas 5 questões aqui são importantes para nós ouvirmos a opinião da deputada, entendeu? Por isso é que eu acho que era interessante intercalar, Luiz. Você que sabe. Acho que era interessante intercalar. Faz uma sua então, e uma do chat, que assim todo mundo tem a oportunidade de se colocar. Tá bom.
Vamos lá, então. José Francisco, o questionamento dele é com relação ao seu voto contra o voto auditável, e o Volney Ferreira, como foi encarado pela primeira vez debutando dentro do Congresso Nacional. Então, são duas questões. Tá, vamos começar pelo Volney. Olha, gente, aqui é uma fábrica de loucura, tá? Sim, a gente entra aqui, a gente não sabe o que vai esperar, tudo acontece ao mesmo tempo, tá dando uma interferência, vocês estão me ouvindo? Eu acho que tem os mics ligados, pois é, para mim tá dando um chiadinho, eu não sei se está dando para vocês, deixa eu ver se é o meu. Pessoal, quem não estiver falando, eu peço que desligue o microfone e ative só no momento da fala. Obrigada, eu acho que melhorou. Então, aqui realmente é um lugar onde a gente precisa estar. Esse é o ponto que eu queria trazer, né? Num primeiro momento é assustador, a gente fala, o que eu estou fazendo aqui? Fábrica de louco, você fala. E a gente tem aquela impressão que aqui só tem bandido, que aqui só tem pessoas do mal, que metem a mão no dinheiro público e tal. Então, quando eu cheguei, eu vim com essa visão, né? Essa bem preconceituosa, inclusive, e eu diria que tudo acontece ao mesmo tempo e tem muita coisa boa que acontece aqui, né? Eu encontrei bons parlamentares de todos os partidos que já estão aqui há 1, 2, 3 mandatos, que me deram apoio e estou aprendendo bastante. É difícil, principalmente porque o jogo do poder aqui é muito pesado, as regras não são claras, as agendas são todas ocultas, então, a menos que você faça parte de uma patotinha, de uma panelinha, a gente sempre é usado como massa de manobra, né? Eu diria que uma característica, no caso da minha liderança, do meu partido, que somos uma bancada muito pequena, né? 8 em 513. Então, nosso poder de barganha é muito pequeno, tal, mas a gente, ao mesmo tempo, é uma bancadinha muito chata, porque a gente estuda os projetos, a gente questiona, então a gente questiona tudo, desde a regra, a forma, mas é num sentido de ajudar. A gente vive no Ministério da Economia, nos outros ministérios, tentando justamente ajudar, seja falando algumas preocupações, porque muitas vezes a gente vê uma desorganização e uma desestruturação do governo no trabalho aqui no Legislativo. E então, mas tem sido uma experiência interessante, tanto assim que vocês sabem que eu tenho sido muito questionada se eu vou continuar, se eu não vou continuar, como é que é isso, e eu realmente, eu quero, sim, concorrer de novo à reeleição, porque eu acho que a gente passa um ano aqui, até a ficha cair, como funciona, como que é esse jogo, o que a gente faz, né, quais são os caminhos, e se ambientando até com as pessoas, né, porque aqui é uma casa de acordo, aqui é uma casa de negociação, aqui é uma casa que você tem que conversar com todo mundo, e eu tive a felicidade eu sou presidente de 2 frentes parlamentares, né. Presidente de frente, não tem nada de glamuroso nisso, não. É uma puxadora de carroça que tenta unir todo mundo para fazer evento, para debater. Então, lá tem parlamentares de PT a PSL. E vamos fazer evento com discordância. Um tem vontade de bater no outro às vezes, mas a gente caminha, porque esta casa funciona assim. E se a gente não respeita os outros, a gente não faz nada. As leis que eu aprovei, não foi a Adriana que aprovou. Né? Foi um grupo de parlamentares, ninguém faz nada sozinho aqui. Então, eu acho que tem sido uma experiência boa, né? Apesar de ser um pouco assustador às vezes. Em relação à pergunta do voto impresso auditável, foi isso que você perguntou, não foi? A segunda pergunta? Do José Francisco de Aníbali. A questão é tudo muito bom, tudo muito bem, mas votou contra o voto auditável. Votei e votaria de novo. Deixa eu deixar isso bem claro. E vou explicar a razão. O voto auditável não significa, assim, a cortina de fumaça que se fez, José Francisco, né, em cima desse voto auditável, é uma coisa, primeiro, que nada tem a ver com transparência do voto. Nada. A PEC do voto auditável, eu sei isso porque os especialistas do ITA, e mesmo Carlos Rocha, eu conversei muito com o Carlos Rocha. Quando nós estávamos na comissão do voto auditável, teve uma comissão especial, foi feito um relatório,
desvirtuou completamente do objetivo, porque para voto auditável virou muito mais uma guerra de poderes e uma cortina de fumaça, especificamente, do que transparência do voto. Eu sei que existem vários questionamentos de várias pessoas. Olha, um dos eixos do meu mandato é transparência. Não tem uma medida provisória ou uma lei que eu não vá lá e enfie uma regrinha de transparência, como deixar claro. Eu tenho uma lei de acesso à informação para mexer na transparência da live. Então, assim, o voto auditável, o que eu vi foi uma grande mobilização política, uma grande cortina de fumaça, onde o objetivo, para mim, muito claro, era tirar a credibilidade das urnas, que me elegeram, que elegeram o presidente, vamos deixar isso bem claro, e o jogo político foi muito pesado. Eu, como não sou técnica no assunto, José Francisco, eu, inclusive, liguei para os engenheiros do ITA, né, o Carlos Rocha, que eu acho que é o mais... Falei com ele várias vezes, inclusive no dia. Quando saiu o relatório, quem fez o relatório foi o Felipe Barros, era um relatório completamente fora de escopo e de patamar. A gente percebia que o que estava em jogo ali era uma guerra política e uma atitude para atacar poderes. Eu liguei para o Carlos Rocha e falei assim, quando voltou para a PEC original, que foi o voto do plenário, eu falei, Carlos, qual que é o problema do voto impresso e da transparência do voto? Ele falou para mim, olha, o problema que existe não é a questão de ser auditável, porque ele já é, não é a questão de transparência, é a questão de estar dentro do TSE, num grupo fechado de especialistas. É isso que precisa ser resolvido. E eu perguntei com todas as letras para ele, esta PEC da Bia Kicis resolve? A Bia Kicis, inclusive, é amiga minha, tá? Então, não era o votar contra, não foi o votar... A Bia é minha amiga, é da Frente contra a Corrupção. Ele falou para mim, esta PEC não resolve. Parece que o voto impresso dá uma sensação de segurança, mas a grande segurança, na minha visão, e na visão dos especialistas que eu conversei, é a auditabilidade da urna. Então, a gente precisa avançar nesse sentido. Eu conversei com o Carlos Rocha, inclusive, a semana passada, num evento, porque o TSE tem que ajudar, todos têm que ajudar. Mas o meu voto não foi um voto fácil, viu, José Francisco? Saiba que não foi um voto fácil, porque na impressão da população, eu votei contra a transparência, e não foi nada disso. A PEC não resolvia e não resolveria. E sem contar, José Francisco, que tem um jogo político que é sujo, que aqui foi colocado em pauta, mas foi colocado em pauta para ser derrubado, não foi colocado em pauta para ser aprovado. Isso eu achei nada correto. O meu partido se dividiu, inclusive, coisa que é rara, né? Uns votaram a favor, outros votaram contra, mas o meu voto foi bem consciente. Assim, eu gravei um vídeo explicando as razões. Não foi uma decisão fácil, conversei muito com a Bia, e eu tentei votar tecnicamente. Agora, o que eu vi foi uma guerra. Eu recebia 1000 mensagens por dia, uma militância digital horrorosa, e, assim, uma cortina de fumaça. Foi por essa razão que eu votei contra. E, José Francisco, eu, inclusive, gravei um vídeo explicando as razões, né? Eu posso até disponibilizar o link. Luiz Luzzi, volta com você agora. Só que tem que liberar o microfone. Olha, o que eu gostaria de colocar agora é porque as pautas que realmente importam ao país, é difícil de ir para frente. Por exemplo, a reforma tributária, reforma administrativa, condenação após segunda instância e o fórum privilegiado. Exemplos. O que se pode fazer para aprovar essas pautas e a coisa andar? Então, eu lembro que quando a gente estava aqui no primeiro ano, a gente tinha essa grande expectativa, vamos fazer as reformas, vamos destravar o Brasil. Então, reforma da Previdência, reforma administrativa, reforma tributária, né?
toda a parte de desoneração de folha. Então, existia realmente, quando veio a MP da liberdade econômica, a gente estava muito animado. Só que o que a gente percebeu, e eu percebi especificamente, não há interesse de fazer mudanças profundas. Eu acho que no começo, no primeiro ano, naquele momento, eu lembro que quando eu entrei, fiquei até um pouco emocionada, porque a gente viu um congresso renovado, o presidente tinha um super apoio, estava todo mundo com aquela garra, né, com gás, com aquela garra de fazer reforma. Só que o jogo aqui, quando eu falo que ele é muito pesado, e a gente vê isso na reforma administrativa, que a cada 1 hora o relatório muda, e muda da água para o vinho, não são pequenas mudanças. A gente vê que a pressão e o jogo político aqui é muito forte. Então, as reformas, a reforma da Previdência, ela saiu a trancos e barrancos, ainda houve uma economia, mas foi difícil. Vocês viram que ficamos meses com obstrução geral, 7, 8 horas de obstrução diária, e não andava, e num belo dia fez-se a luz e aprovou tudo. Né? Aqui tem muito disso, trava, 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 e 1 hora aprova. Quando aprova, quer dizer, fizeram acordo. Eu vejo a reforma administrativa com muita preocupação, uma reforma que, na minha visão, é importantíssima para o Brasil, pela questão de qualidade do serviço público, Estado inchado, né? Eu vejo ela de uma maneira muito preocupante, porque, na minha visão, tinha que ser uma reforma ampla, e quem está acompanhando a reforma ampla, eu quero dizer, com todos os poderes, legislativo, Ministério Público, toda a parte judiciária, militares, e a gente percebe que é uma reforma para poucos, é uma reforma da base, é uma reforma de quem ganha pouco. Isso não faz sentido. Quando o relator, no relatório da semana passada, nem admitiu a emenda de inclusão dos 3 poderes, todos que estavam a favor, que é o meu caso, a gente ia votar contra. A pressão foi tão grande que agora ele mudou o relatório de novo, então a gente nem sabe em que pé que está. Mas aparentemente vai ser uma reforma sem nenhum impacto fiscal, vergonhosa, e eu estou no a seguir cenas. A reforma tributária, vocês sabem que pé está. Ela virou uma guerra, tinha uma comissão especial, uma comissão mista, no ano passado. Depois que teve a mudança da presidência da casa, essa comissão foi desfeita por razão política, porque a PEC 45, que falava da BS, era do Baleia Rossi, daí o Lira simplesmente desmanchou a comissão, depois veio essa... agora nós tivemos a questão da aprovação da reforma do IR, que foi super discutida, ninguém queria votar, estava todo mundo contra, foi uma aberração e forçaram a barra para votar, está parada no Senado. E a reforma agora tributária está baseada na PEC 110, que está no Senado, que há uma expectativa que o relatório saia essa semana, que seja votado essa semana, e aí vai ter negociação entre os 3 poderes, porque provavelmente o Lira vai querer negociar, que para votar a reforma tributária aqui, tem que votar o IR lá, o governo vai ter que interceder, porque tudo aqui é meio troca. Então, como é que eu vejo esse cenário de reformas? Assim, tá todo mundo com a cabeça na eleição. Quero discutir aqui, eu estou levantando uma bandeira, gente, que a gente precisa acabar com a reeleição. É muito triste ver que a máquina é usada no dia 1 só para reeleição. Todo mundo está preocupado com o próximo mandato, como eu compro minha próxima vaga aqui, o que eu tenho que aprovar para o meu partido estar aqui. E as coisas não andam. Então, assim, de presidente até o último deputado, todos os deputados, todos os senadores, o foco agora é 2022 e o Brasil fica travado. Com relação às pautas anticorrupção, Luzi, vergonhosamente não anda e não vai andar. Ninguém tem interesse no fim do foro privilegiado. Eu sei porque eu levanto essa bandeira faz tempo, peço inclusão na ordem do dia todas as semanas, estou na comissão da 2ª instância, e não interessa, razões óbvias, não interessa. Enquanto realmente a gente não tiver um congresso com essa cabeça, com esse foco, não interessa a ninguém. Muito menos ao presidente da casa, que é aquele que tem o poder da caneta e de pautar as coisas, entendeu? Agora, não, em linhas gerais, eu acho que é isso. Eu acho que eu passei por tudo. Adriana, eu tenho um questionamento pelo seguinte, por exemplo, eu sou afiliado ao Novo. Eu percebo que há discordâncias dentro do partido.
eu sou um cara afiliado há 6 meses, certo? Certo. Mas como fazer a diferença dentro do novo? Por exemplo, no meu caso, se eu não faço parte de uma patota, por exemplo, que lidera o partido, e como eu faço para não me sentir uma planta dentro do partido, vamos dizer, um enfeite que apenas paga aquele valor mensal e não tem muito como participar? Olha, Paulo, estou pensando na tua pergunta, mas assim, eu acho que você entrou num período horrível. Se você é filiado só há 7 meses, você entrou na pandemia, né? Antes da pandemia, a gente tinha reuniões mensais, quinzenais, mensais, onde todos se encontravam. E todos não eram plantas, né? Pelo menos era uma planta que falava, que ouvia, que perguntava, porque existia uma troca. Eu sei disso porque muitos aqui já participaram. Eu sou aqui, promovia reuniões, inclusive na Zona Oeste, lá na Cotoxó. Muitos já foram lá. Então, lá ia uma pessoa, eu sou filiada, acabei de entrar. E as pessoas se engajavam. No novo, não tem ninguém que vai ligar para você e falar assim, oi, Paulo, tudo bem? Eu vi que você é filiado novo. Seria muito bom se você participar. Lá, ou as pessoas se engajam, lá tem uma máxima, se você deu ideia, vá até o fim, leve a ideia, seja a mãe da ideia, financie a ideia e se vira. Tanto assim que eu vou dar um exemplo. Eu ali, que tinha um espaço lá em Perdizes, na Cotoxó, eu dei a ideia, falei, vamos fazer umas reuniões presidenciais. Eu virei a organizadora, carregadora de cadeira, eu que convido, eu que levo tal. O que eu estou querendo dizer? Nessa fase de pandemia, até eu me sinto uma planta dentro do partido. Por quê? Porque é como se vocês falassem, o que eu faço aqui, né? Eu estou pagando esses R$30 por mês, como que eu posso colaborar tal? E a gente tem que levar em conta também, Paulo, que querendo ou não, o partido está num momento difícil porque está com divisão interna. Então, até aquela unidade que a gente sempre tinha de todos juntos, promovendo reuniões, promovendo os eventos, Happy Hour 30, encontros na Paulista todo domingo, isso se perdeu com a pandemia. E com essa divisão ainda, que tem a turma do pró-impeachment, tem a turma do não impeachment, tem aqueles que votariam a favor do impeachment, mas impeachment não é pauta nacional. Então, a gente percebe que falta uma liderança que realmente faça isso. Então, o teu sentimento de planta, eu compartilho dele também, mesmo sendo mandatária, porque é como se a gente ficasse um pouco de mão amarrada, né? Mas o que a gente está tentando fazer agora é retomar esses encontros presenciais. E daí eu faço questão de te convidar, porque daí você não vai ser mais planta, você vai ser uma planta que mexe. Eu sou um paulista que veio para Fortaleza agora, hein? Ai, que delícia! Que bom, eu tenho família em Fortaleza, vai ser bom demais, terra de Ciro. Luiz Luzi. Aí depois a gente parte para a pergunta do Orlando Lopes, tá? Beleza, vamos aí, Orlando. Tudo bem? A questão que eu queria colocar agora, a terceira, é em relação às relações trabalhistas, puxar a conversa um pouco para o lado da galera aí. Quer dizer, um problema de emprego, quer dizer, nós estamos vivendo um problema sério de emprego e a gente percebe que o Estado detém a tutela dos empregos. Não há democracia nas relações trabalhistas no Brasil. As leis são feitas pelo Congresso, a fiscalização é feita pelo Poder Executivo, e depois, no fim, nós temos aquele problema do judiciário trabalhista, que é metade, o custo dele é metade de todo o orçamento do judiciário, e agora tem uma notícia nova aí do Orlando, que os créditos trabalhistas estão sendo negociados na Bolsa. Imagina. Então, como você vê esse problema de relações trabalhistas e a tutela que o Estado exerce? Não há democracia nas relações trabalhistas no Brasil. Como você percebe isso? Bom, primeiro eu tenho que fazer um disclaimer aqui, que eu gosto de fazer sempre, até porque eu sei que eu estou conversando com especialistas aqui de RH, formadores de opinião. Primeiro eu quero dizer que eu não sou uma especialista no assunto, vocês que são, tá bom? Eu vou falar como uma parlamentar que se interessa pelo assunto, que conhece um pouco do assunto, né? Porque eu já
já trabalhei em empresas que tinham muitos funcionários, então eu vivi muito questões trabalhistas, lockdown e outras coisas mais. Então, como eu vejo hoje, assim, à luz de uma parlamentar do Congresso Nacional, a gente está vendo esse número enorme de desempregados, né? 15 milhões, mais os desalentados, aqui são números, assim, que são... A gente vê o mais pobre, cada vez mais pobre, com perda de poder aquisitivo, de cesta básica e tudo. A gente está vendo cada vez mais as crises se agravando, e o que eu vejo nesse Congresso, até porque eu faço parte de um partido liberal, eu também quero deixar isso bem claro, a minha linha aqui é sempre não intervenção do Estado, principalmente em relações. Então, eu acho que os trabalhadores, no caso, a gente precisa promover essa autonomia, porque esse intervencionismo, essa tutela do Estado, atrapalha muito. Eu vou dar um exemplo para vocês, que a gente aqui tem a bancada feminina, é muito engraçado. São 77 deputadas, cada uma tem, assim, de Carla Zambelli a Gleisi Hoffmann no mesmo grupo de WhatsApp, gente. É engraçadíssimo, porque sai faísca para tudo que é lado. E o interessante é que o que a gente percebe é que, ao invés de evoluirmos para relações onde privilegie contrato entre as partes, dá mais liberdade para que os trabalhadores possam negociar com seus empregadores, para ter mais liberdade de fazer acordos, para que possamos gerar mais postos de trabalho, que funcione, principalmente porque hoje está todo mundo com medo de empregar, sabe? Todo mundo pensa duas vezes, tanto pela questão do custo de contratação, como também com os riscos de judicialização, com todo esse problema que a gente tem dessa máquina da justiça, essa cultura de judicialização no nosso país, que é extremamente danosa, né? Então, o que eu vejo aqui no Congresso, de uma maneira clara? Há algumas iniciativas que são colocadas aqui, como, por exemplo, teve muita discussão a medida provisória do contrato verde e amarelo, que queria dar chance para jovens até 29 anos, e também para pessoas mais velhas. Teve uma super discussão, queria aumentar microcrédito, queria contratar jovens, idosos e tal, e o Senado segurou e fez caducar. A pergunta é, se tinha coisa ruim, por que não sentaram? Porque nós temos um problema. A gente tem desemprego, a gente precisa gerar emprego, a gente tem muitos desempregados. O que eu fico, às vezes, indignada é que os esforços não se unem em torno de um objetivo comum. Fica uma guerra de titãs e nada é feito. Eu acho que esse Congresso ele precisa avançar muito ainda e evoluir para modernizar nossas leis trabalhistas, promovendo, inclusive, a autonomia do cidadão e dar liberdade para quem gera emprego, né? Isso faz parte do meu viés liberal. Eu não vejo isso. Eu vi algumas iniciativas e vejo que aqui o pensamento mais forte, o que domina aqui, você entra na CETASP, que é a Comissão de Trabalho aqui da Câmara, é dominado pela esquerda, pelo centro-esquerda, e eles querem manter essa coisa de direito, todo mundo fala muito de direito e poucos falam de deveres. Eu fico indignada, eu sento lá, eu passo até mal, eu falo, mas não é possível, vamos ser razoável, não é para tirar direito de ninguém, mas vamos construir alguma coisa daqui para frente que funcione para todo mundo dentro dessa nova realidade, né? Então a gente vê que tem a fábrica dos advogados, a fábrica do acharque de fiscal de trabalho, a gente vê o Estado que não para de interferir, a gente vê que a atuação, inclusive, dos fiscais, que deveria ser muito mais preventiva, ela é punitiva, e eu acho que, assim, a justiça do trabalho, para mim, eu vejo com grande preocupação, porque eu não vejo ela avançar, eu não vejo... e se depender dos legisladores atuais e de quem domina essa área aqui, nós temos um problema. Porque outro dia, a Perpétua, que é uma deputada do Acre, não sei se vocês... A Perpétua Almeida, é uma figura. Ela é uma pessoa ótima, uma figura, chora de rir com ela. Mas ela resolveu fazer uma lei que protege grávidas, né? Então, ela obrigava todos os empregadores a mandar as grávidas para casa,
na pandemia e deixar as grávidas lá, e etc, etc, etc. Conclusão, até as grávidas se rebelaram com isso. A lei foi aprovada, todo mundo achando que está protegendo todo mundo. Estão desfazendo a lei, estão fazendo uma lei para desfazer a lei, porque perceberam que mexeram essa interferência, ninguém mais ia empregar grávida. O estrago foi tão grande que o Ministério da Economia interferiu. Eu fui lá, inclusive, com 2 parlamentares, as parlamentares se uniram de novo para desfazer essa lei. Então, tem algumas coisas que, com o intuito de ajudar, atrapalham muito. Então, intervenção, Luzi, voltando à tua questão, na minha visão, é péssimo. Uma coisa é resguardar e não deixar que o poder do mais forte massacre aquele que não tem voz e que não tem poder. Ok. Mas o que acontece aqui tudo gira em torno de interesses de poucos, tá? E manipulação, porque no final vira todo mundo massa de manobra para sustentar os que estão aqui na próxima eleição. Agora nós temos... Solange, já te chamo, tá? Nós temos um questionamento do Orlando Lopes aqui, deputada. Os custos dos poderes executivo, legislativo e judiciário não cabem mais no PIB brasileiro. O que deve ser feito? Ai, Orlando, essa é a pergunta de $1 milhão, Orlando, porque, assim, eu vejo com muita revolta, inclusive os números que tem, né? A gente pega o judiciário, é 1,3 do PIB, e em relação a outros países do mundo, sei lá, Estados Unidos eu acho que é 0,3, os outros países são 0,2 do PIB, o nosso é 1,3. É assustador, mas o que é mais assustador não é isso. O que é mais assustador é que ninguém mexe com ninguém, todo mundo tem o rabo preso. Então fica aquele jogo. Eu lembro que no primeiro ano eu fui na casa um dia do Rodrigo Maia, lá na residência oficial, e perguntei como é que a gente consegue reorganizar isso daqui, né? Desinchar esse judiciário, esses valores exorbitantes que são pagos, como é que a gente faz essa elite do funcionalismo voltar para a terra, para ser condizente aos países da OCDE, para ser condizente. Ele falou, não dá para mexer não. Então eles criam grandes teorias, um juridiquês insuportável, e ninguém mexe com ninguém. Todo mundo parece que tem rabo preso. Basta ver que o próprio relator aqui da reforma administrativa não quis nem aceitar uma emenda que fosse destacada no plenário. A maioria vota e vence. Ninguém mexe com ninguém aqui, todo mundo tem rabo preso. Então, em nome da harmonia dos poderes, o país não avança porque ninguém quer mexer com ninguém. Então, o que fazer com isso? Tem realmente muitas coisas que são desvirtuadas aqui. Então, se você pega, você falou do judiciário, né? Você falou do judiciário, que eu já falei que é 1,3 do PIB, que são coisas exorbitantes. Isso, teve a questão de todos que ganham acima do teto, a questão dos supersalários, mas o que a gente vê? Na reforma administrativa, ninguém mexe em ninguém, mas agora inventaram esse OIAF. Agora todo mundo paga a conta desses luxinhos, porque ninguém quer cortar na carne, essa que é a verdade. Ninguém quer pensar no país e fazer a coisa andar. Então, eu fico perguntando, o que adianta essa reforma administrativa, essa pseudo-reforma administrativa, se não vai resolver o problema, vai mexer com os mais pobres, vai mexer com uma base e não mexe em quem tem que mexer. Sinceramente, Orlando, uma vergonha. Eu, como parlamentar, fico envergonhada disso. Agora, Solange, Djalma depois, e voltamos para o Luz novamente. Bom dia, Adriana. Ótimo ter você aqui com a gente novamente. Nós temos questões extremamente estratégicas, como essa que o Orlando colocou, enfim, mas eu queria te fazer uma pergunta de uma coisa não tão estratégica, pelo menos, nesse momento. É algo muito pontual e específico. E trazendo o questionamento de várias pessoas, amigos, familiares, enfim. Teve a questão aí do 14º salário, ou abono aos aposentados, que foi colocado na pauta e você tirou da pauta. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o porquê dessa retirada da pauta e a sua visão a respeito disso. Quer dizer, uma coisa muito específica, mas que eu gostaria de te ouvir. Excelente, até porque foi muito engraçado isso daí, porque você sabe, Solange, que aqui a gente vive, existe dentro das pautas, tanto da seguridade, como também da
do plenário, mas principalmente da Seguridade, que eu acho que é a comissão que eu sou responsável de uma maneira de fio a pavio, na pauta tem 60 itens. 60 itens. 60 itens de projetos complexos, né? Por isso que existe sempre acordo de procedimento, tem o número de vezes que os projetos entram e saem da pauta. O projeto do 14º dos aposentados, em que pese a preocupação, a relevância, a gente sabe que os aposentados sofrem muito no Brasil, são pessoas que já contribuíram bastante e hoje vivem com R$ 1.000, R$ 1.100 por mês. É uma situação bem delicada, mas até pela própria questionamento e preocupações do novo, a gente é muito preocupado com o teto de gasto, a gente é muito preocupado com origem de recurso, a gente é muito preocupado, porque todo mundo aqui aprova tudo, Solange. Poucos se preocupam em ler o que estão aprovando, poucos se preocupam em quem é que vai pagar, poucos se preocupam em se tem dinheiro para isso, né? Então, o ponto todo dos aposentados especificamente, porque, nossa, nem eu sabia que era uma coisa tão... Porque é uma pauta, eu não trabalho com idosos, não é uma pauta que está muito na minha mira. O fato é que foi retirado de pauta, existe um impacto, foi pedido retirada de pauta, antes de cada reunião, a gente sempre pede 5, 6 retiradas de pauta, de projetos que a gente acha que precisa ser analisado, verificado melhor. Esse dos aposentados vai ter um impacto de 100 bilhões de reais. Foi um projeto de lei que foi colocado, que na minha cabeça é muito estranho, um deputado dar um obriga-se a pagar um 14º para os aposentados aqui no Legislativo. Para mim, isso tinha que ser uma iniciativa do Executivo, com base nas questões e no orçamento dele, e no que ele pode andar para frente ou para trás. Mas daí falava assim, isso daí vai ter impacto de 100 bi. O que eu faço normalmente nesses casos? Eu falo com o Ministério da Economia. A relatora, que é a Flávia Moraes, que é uma deputada, inclusive, muito bacana, muito aberta, para mim, uma relatora que não vai conversar no Ministério da Economia está cometendo um erro. Fala assim, escuta, eu estou fazendo um relatório aqui, isso daqui vai ter um impacto de tanto. Tem como pagar, não tem como pagar? Que muitos relatores fazem isso. Isso para mim é bom senso. Porque isso para mim é vender ilusão. Solange, esse é o ponto. Então, eu retirei de pauta, na verdade, para entender, porque eu tomei um susto com esse projeto, porque ele entrou lá. Quando falaram isso aqui, a gente não tem tempo de olhar, a gente não consegue ver os impactos profundos de todos os projetos que aparecem lá. Ele já voltou para a pauta essa semana, tá, Solange? Só para... A gente tira de pauta, mas volta para a pauta. Então, quarta-feira agora, esse projeto já está de novo na pauta. O que eu tinha que olhar, eu já olhei. O Ministério da Economia, eu estou esperando uma resposta deles, que eu falei assim, a relatora falou com vocês, como está isso. Eu nem sei qual que é a visão de vocês em relação a isso, mas me preocupa muito. Acho que a gente tem que ter prioridades, né? Acho um absurdo a prioridade ser fazer campanha política, tirar dinheiro para bandidagem e emenda extra e orçamento secreto. Então, mas precisamos de uma discussão do que é prioridade do nosso país. Foi por isso que eu retirei de pauta. Tá? Essa semana eu não vou retirar de pauta, porque já está analisado, inclusive. Djalma? Ok, bom dia, Adriana. Bom ter você de novo aqui, especialmente agora que o CRI está completando 54 anos, né, e a gente teve a sua companhia durante a campanha, algumas vezes conosco, e está aqui. Então, eu queria dizer o seguinte, de maneira geral, eu fico... Gente, peraí. Me desculpa, eu não vi que eu tinha acionado a câmera fechada aqui. Desculpa, Solange, eu estava respondendo para você e eu estava fechadinha. E eu ainda olhava a minha foto, eu falei, tem alguém com a minha foto. Eu nem vi que era eu mesma, desculpa. Vai lá, problemas. Então, eu fico, de maneira geral, eu fico meio dividido ouvindo você, e acho até legal isso. Por um lado, eu fico muito feliz de ver, até nós que, de alguma maneira, ajudamos na sua eleição, ver que você continua com esse gasto todo, com essa energia, querendo participar de um monte de coisas e tentando melhorar o Brasil, né? Mas, por outro lado, fico muito triste também te ouvindo por essa constatação, na verdade, de que as coisas lá é uma fábrica de loucos, é movida por interesses,
e de que as coisas não vão acontecer. Quando você fala de reforma administrativa, reforma tributária, foro privilegiado, prisão em segunda instância, na verdade, você está dizendo que isso não vai acontecer, ou a chance de acontecer é mínima. Eu sempre acreditei, Adriana, que as reformas não vão para frente porque ninguém quer perder nada. Na reforma, todo mundo quer ganhar, então não existe reforma, né? E como é que os políticos vão fazer a reforma política? Não vão. Como é que os caras que ganham, que mamam nas tetas do governo vão fazer a reforma administrativa? Não vão, né? Então, por esse aspecto, eu fico triste, mas, falando, tem um pedacinho que fica feliz de ver que tem gente como você e outras pessoas que, bom, o lado da minha preocupação agora é específica, que eu queria te ouvir um pouquinho, dentro do próprio Partido Novo. Você é uma nova deputada de um novo partido. O partido já nem é tão novo mais, mas ele próprio já está dividido e cheio de interesses, né? Eu vi esses dias o depoimento do professor Christian e vi essa história do Amoedo, etc. Bom, como é que fica o próprio Partido Novo, que a gente, de alguma forma, depositou tanta esperança de mudança, e agora a gente está vendo que não é bem assim, entendeu? Então, de repente, será que a Adriana vai se candidatar e vamos ter que elegê-la novamente por um outro partido? Então, era isso, eu queria te ver um pouquinho disso, mas dizer, especialmente desse lado meio triste, de ver que o país, com essa estrutura, com esse tipo de governo, com esse tipo de regime que a gente não vai conseguir mudar, não. Então, Djalma, eu entendo muito a sua fala. Eu sinto que você sente também, acredite em mim, porque a gente fala, nossa, que legal, tem gente boa lá. E assim, eu sempre falo, inclusive, quem conversa comigo, foi uma grata surpresa encontrar parlamentares bons aqui de todos os partidos que já estavam aqui. Mas o fato é que esse pêndulo, para a gente virar, o país precisa amadurecer ainda. Porque, sim, ele é movido a interesses. Eu brinco aqui que aqui é a terra de umbigolândia. Eu subo lá e falo, gente, vamos parar de olhar para o umbigo, vamos olhar para o país, porque cada um vem aqui defender seus interesses. Eu acho isso muito triste. Por exemplo, eu acho errado, com todo o respeito que eu tenho a muitos deputados que tem aqui são questões nacionais, são questões do país como um todo, visão de país, próximas gerações, como gerar emprego, como assegurar saúde, segurança, educação para todo mundo. Mas eu percebo que muitos deputados aqui, que são bons deputados, mas vêm com viés de levar o dinheiro para a sua região, para o seu município, para resolver o problema do seu setor. Enquanto a gente tem essa guerra de interesses completamente, aspas, individuais, aspas, setoriais e tal, na minha visão, a gente não consegue avançar. Porque a gente vê uma guerra. Eu lembro que na reforma da Previdência, gente, eu sou professora, eu votei contra a aposentadoria especial de professor. Vocês não sabem o que eu apanhei. 8 parlamentares. Por quê? Porque a gente acha que ninguém tem que ter aposentadoria especial. Cidadão brasileiro, todos merecem. Então, o que eu estou querendo dizer é que aqui o jogo ele é feito de uma maneira onde pautas relevantes para o país não são discutidas de uma forma madura, de uma forma profunda e que leve a uma construção de um país para as próximas gerações. Todo mundo está tentando só resolver o problema da próxima eleição. Então é muito triste mesmo, Djalma. Você fica triste, eu fico triste. É muito decepcionante. E tem uma coisa que eu sou um pouco mais otimista do que você, é que o que eu percebo? Dependendo de quem senta na cadeira do presidente, não estou falando do presidente da República, estou falando do presidente da Câmara mesmo, do presidente do Senado, na presidência das comissões, porque os presidentes têm o poder de pauta, e dependendo do viés que o presidente tenha, das intenções que ele tem, ele monta esse jogo, porque é ele que distribui as cartas, é ele que fala quem começa, é ele que dá o tom de quantas fichas cada um tem. Então, eu acho que nós estamos também nessa situação que não é muito animadora, porque esse genuíno interesse de pensamento de país, ele não existe no momento. Mas eu acredito que com um presidente que tem um olhar, e tem bons candidatos a presidente aqui dentro,
que quer democraticamente pensar em todos, não é aquele que faz diferença, o estado de São Paulo é rico, então não vai levar nada. Aqui, se você soubesse, parlamentar, fala que é de São Paulo, o pessoal já torce o nariz, entendeu? É assim, é esse bairrismo pobre. Eu falo, gente, para de ser pobre, o país é muito maior que isso. A gente tem que pensar, né, no país. Então, dá muita tristeza. E falando do Novo, indo para a sua segunda parte da pergunta, o Novo realmente está num ponto de vai para cá ou some. E eu acho que é necessário isso, Djalma, porque é um partido que cresceu com um propósito, nasceu com um propósito, tem um trabalho de muita gente, inclusive muitos de vocês, muito queridos, muito apoiadores. Eu sou muito grata a esse grupo, pelo trabalho, pelo apoio, pelos puxões de orelha que eu recebo de vez em quando, eu acho ótimo. Teve um dia que a Solange puxou minha orelha, eu lembro até hoje, por causa de um projeto do sindicato que não sei o quê, e ela queria entender. Eu acho que esses toques que vocês me dão é ótimo, porque a gente fica num surto, seja liberal, seja do partido, estando nesse meio, que a gente perde um pouco, a gente desconecta um pouco com a realidade. Então, puxão de orelha de vocês, para mim, é fundamental. Mas o Novo está num ponto que ele ou cresce e se transforma no que veio a ser, ou ele, infelizmente, vai diminuir, sim. E Djalma, falo isso também com dor no coração, porque eu nunca encontrei no mesmo partido pessoas tão decentes, pessoas tão boas, pessoas tão engajadas, pessoas tão corretas. Porque a gente discute vaidadezinha aqui, é o Amoedo que fez isso, 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 é o fulaninho que fez isso, isso, é a briga do Marcel Van Hatten. Ninguém discute aqui corrupção, problema de meter a mão em grana, problema de orçamento secreto, problema de rachadinha. O nosso problema é outro tipo de problema, que compromete o partido porque ele é pequeno, né? O problema é que, assim, eu acho que a população também tem que aprender a enxergar outras coisas, até para fazer um balanço do que é mais importante, do que é mais prioridade, porque muitas vezes atiram pedra no Novo, mas é o único partido que não recebe emenda extra aqui. É o único partido que não está envolvido com corrupção. Então, eu fico perguntando, a gente também, com todos os defeitos, será que ainda não é a melhor plataforma que temos? Não sei. Agora, voltando à tua pergunta, talvez sim, se o Novo não tiver condições de eleger deputados, se diminuir muito o tamanho de filiados, é uma avaliação que, infelizmente, eu vou ter que fazer e com tristeza, viu, Djalma? Porque não é o que eu quero. Luiz Luzzi? Eu preciso voltar à área de recursos humanos, porque o pessoal me colocou desse jeito. Eu queria abordar o problema da desoneração da folha de pagamento. Se isso é viável, porque tem um contingente grande de 70 segmentos que estão debatendo isso, eles querem continuar com a isenção de descontos na folha. Parece que isso tem uma discussão e se vai estender para todo mundo. Como é que fica esse problema de desoneração da folha de pagamento? Bom, então, no caso, existe, a discussão está em torno sempre dos 17 setores, essa prorrogação da desoneração para os 17 setores. O Novo defende a desoneração ampla, né? E vocês sabem, porque a gente acha que o tratamento tributário deva ser isonômico, né, para todos os contribuintes. Essa história de ser para determinados setores, isso deveria se estender para quem tivesse a mesma capacidade contributiva. Mas, por outro lado, existe um projeto de lei que foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação na última semana, que foi para a CCJ, vocês devem estar acompanhando, que o objetivo é ampliar esse escopo da lei original. Esse benefício já existe, é para 17, a gente defende que seja para todos. Mas existe um grande problema, porque foi até aprovada urgência no plenário, então é um assunto que essa semana ou a outra vai explodir qualquer hora no plenário da Câmara, né? O problema é criar recurso para atender tudo isso, para a Previdência, porque se você desonera tudo, né, a Previdência deixa de ficar resguardada, porque não vai ter recurso para a Previdência. Então, conclusão, a gente vai defender para todos, mas é muito provável que permaneça nos 17. É isso.
E deve andar, porque existe uma pressão grande para andar, para caminhar. Alguém tem um questionamento para a deputada? Ninguém quer falar nada? Oi, gente! Ninguém tem dúvidas, deputada. As duas, uma. Ou quer dizer que está todo mundo já descansado, ou quer dizer que eu fui muito explicativa. Isso é bom demais. Quando é que vocês vão voltar presencial, hein? Que daí eu vou. Vai demorar, né, gente? Todo mundo acostumou a fazer, né? Em dezembro. Nossa expectativa é dezembro, Adriana. Já fico aí o convite, apesar que eu não posso falar em nome do grupo, me desculpem, mas dezembro será a nossa reunião presencial, né, Luzi? Então, e tem também, já que ninguém quer falar, eu vou falar, tem também as sugestões que vocês enviaram para mim, né, dos projetos, né, Lúcia? Vocês enviaram 2 sugestões específicas, um que é o Fundo de Garantia de Parcelamento da Multa Rescisória, né, que está super bem aceito, foi super legal, adorei, inclusive, vocês podem me usar à vontade para protocolar projeto. Tem os projetos que se eu não conseguir protocolar, porque está desalinhado com o novo, eu arrumo amigo para fazer, tá bom? Então, tá tudo certo, porque eu acho que todo mundo tem direito a discutir projetos aqui. Então, tudo que eu não consigo fazer, eu tenho um amigo deputado bom que fala, não, toca aí, cuida desse projeto. Então, a questão do parcelamento das multas está funcionando, está na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, a CETASP, esse é o trâmite, então está em trâmite, está bem aceito, deve ser aprovado o parecer. Esse é o projeto 1. O outro projeto que vocês mandaram, de teletrabalho, a gente até conversou bastante com o Luzi quando ele encaminhou, porque a gente fez uma pesquisa aqui e tem inúmeros projetos com o mesmo teor, inúmeros, né? O que nós estamos fazendo é monitorando, porque tem vários apensados, e ver como que a gente pode ajudar na relatoria, conversando com o relator. Então, se vocês quiserem, eu ia até propor isso aqui nessa reunião, a gente pode fazer um compilado. O que vocês acham importante ter no relatório, pontos fundamentais, e eu me comprometo a conversar com o relator, com o deputado que foi relator do projeto, para fazer isso caminhar, tá bom? Deixa eu explicar um pouquinho. Esse projeto, na verdade, ele é originário da Sobrate. A Sobrate é a Sociedade Brasileira de Teletrabalho. Eles elaboraram um projeto, parece bem completo, mas houve uma devolução, né? Porque acho que já tinha outros projetos, eu pensei que fosse o partido que não aprovou, mas tudo bem, a coisa está andando. O outro do parcelamento da saída dos aposentados, esse acho que provavelmente vai ser aprovado, porque facilita para os dois lados, para a empresa e para o empregador. É parcelar quando já se aposentou, o empregado já se aposentou, tem muitos anos de empresa, e a indenização cai sobre o total do fundo dele, mesmo ele já tendo levantado. Aí, como ele normalmente tem muitos anos, o montante é grande, a empresa não tem condições de arcar com isso. E aí ele mesmo aposentado, querendo parar, ele continua porque acha que aquele dinheiro é dele, que ele tem direito, né, os direitos àquele valor, e fica nisso. Agora, se a gente parcelar, quem sabe fica viável para os dois lados. Essa é a ideia. Não, e foi super bem aceito, né? Tem um povo que reclama de tudo, para variar, né? Acha que perde isso, perde aquilo, enfim. Mas, no geral, todos receberam muito bem. Eu sempre falo, ai, gente, esse grupo é ótimo, só ideias boas, só tem craque. Bom, enfim, vamos caminhar. Djalma? Adriana, eu queria voltar um pouquinho agora para o ambiente político. Fala. Nós temos um regime presidencialista e, nesse tipo de regime, o que a gente, cidadão comum, mais quer é ter orgulho do seu presidente. Né? Infelizmente, a gente está vivendo nos últimos tempos aí essa dicotomia entre Lula e Bolsonaro,
e que, independente de posição de cada um, nós temos uma baita vergonha dos dois, né? De corrupção de um lado, dessa baixaria de outro e tal. A minha pergunta é, você que está lá dentro vendo, você acredita numa terceira via que possa nos dar um pouquinho de orgulho para 2022 em diante? Sim, e eu acho que todos nós temos que acreditar, porque, assim, eu sei que o ambiente político brasileiro, ele é contaminado e ele é polarizado. E, sem entrar muito aqui de um lado e de outro, existe um trabalho interno aqui na busca de uma terceira via, mas de uma terceira via que seja viável, né? Porque aparece um, aparece outro, você fala, gente, né? Na fila do pão, quem é? Né? O que eu acho que a gente tem que sair é dessa narrativa de somos reféns, né? Em 2022, tem que ser o Bolsonaro, porque senão volta o Lula. Desculpa, quem disse isso? Da onde veio isso? Eu discordo. Discordo inteiramente, mesmo porque temos bons nomes. Tem vários ex-governadores que seriam boas alternativas. Não estou nem falando de alguém que chegue... Porque eu acho que, nesse momento, que o mais o país precisa, Djalma, é de alguém que concilie, é de alguém que unir o país. Isso não é intenção nem de Bolsonaro e nem de Lula. Desde o começo, é polarizar para reinar, é sempre a mesma história, um alimenta o outro. Então, eu acredito, sim, eu tenho que acreditar. Eu acho que, passando esse período até 3 de outubro, teremos novidades, porque 3 de outubro é o período que todo mundo faz os conchavos e aprova as leis necessárias para a próxima eleição. Quando passar 3 de outubro, a regra está dada. E quando a regra estiver dada, eu acho que alguns vão surgir. Alguns, eu não sei precisar para você, possibilidade real. Acho que realmente é difícil a gente pensar neste cenário que temos hoje, que vai aparecer uma terceira via e vai ser uma coisa fácil. Não vai. Eu participei de uma reunião, eu falei já no começo, né? Que tinha uns 40, 50 parlamentares bons, bem intencionados, assim, que pensam o que vamos fazer para o nosso país caminhar, né? E tinham vários, e mesmo alguns presidenciáveis que eu conversei, que um está com 2%, outro está com... Há realmente um movimento de se unir e abrir mão em torno de um nome só. Esse um nome só não vai poder ser nem de super esquerda e nem de super direita. Vai ter que ser alguém conciliador, mais centro, que consiga harmonizar esses interesses. E eu estou torcendo para ser uma pessoa que realmente pacifique, né? Porque é muita discórdia, e aqui dentro a gente percebe também, né? As pessoas começam a agir mais contra o outro do que a favor do país, isso é péssimo. Então, eu tenho essa expectativa, sim, estou trabalhando nisso, sim. Para mim, essa pessoa ideal seria um ex-governador de algum estado, que já tem essa experiência política, que saiba como o jogo funciona, porque não adianta colocar um virgem de tudo ali para apanhar e para, sabe? Tem que ser uma pessoa que consiga, que conheça o jogo, esse é o ponto, e que seja conciliador. Essa é a minha expectativa, sou super otimista, Djalma. É por isso que eu estou aqui, aliás, senão eu chorava. Eu também sou otimista, e nesse aspecto é o que eu gostaria de que acontecesse também. E essa tem é péssima. Tem muitos parlamentares aqui que também são assim. A questão é que muitos se calam, porque não tem força dentro do seu partido, mas eu acho que começando um movimento, isso vai aumentar. Porque eu acho que o Brasil não vai aguentar mais 4 anos, nem do extremo do lado de cá e nem do extremo do lado de lá. Não dá. Bom, rapidamente agora, o Orlando, se quiser fazer um complemento, e depois a Vera, que pediu também. Não é a Vera, é o José Carlos. José Carlos? Bem rápido, deputada. Bom, estou gostando muito da sua fala, né? A preocupação é com o futuro do Brasil. Acho que a gente briga muito por uma justiça social, né? É nesse ponto que eu vejo. Mas só para complementar o posicionamento do Luzzi, quando ele fala do parcelamento do Fundo de Garantia, tem um setor também, eu sou ligado um pouco a administradoras de condomínio, e que falam muito, porque tem muitos prédios de condomínio que querem aposentar os seus empregados e não conseguem, porque tem que pagar a multa de 40% à vista. Então, esse parcelamento vai ajudar esse pessoal a sair, vai trazer mais emprego, gente que está desempregada para
os prédios. Então, só para você ter isso na sua cabeça. Basicamente é isso aí. Muito obrigado. Sou super favorável, adorei esse projeto, tá bom? Para todo mundo, para os condomínios e para todo mundo. Ok, obrigado. Eu acho que a Vera levantou a mão também, Vera. A Sou Vera, eu. não. É que para mim aparece... É o nome de guerra, José? Para mim aparece Vera aqui no chat, então eu confundo as coisas. Desculpa aí. Porque eu tive pane no meu notebook e estou usando da minha filha. Está perdoado. Adriana, é o seguinte, não sei se vou ser repetitivo, mas esse danado desse código eleitoral, que foi aprovado meio por baixo dos panos aí na Câmara e foi para o Senado, traz alguma esperança ou continua uma porcaria? Então, eu acho que eu não sou a pessoa indicada para falar dele, porque eu só vou meter o pau, tá bom? Mas, assim, eu tentando ser isenta, um pouco isenta, o que eu posso falar? Esse Código Eleitoral, ele tem coisas boas, e eu acho que a questão boa é compilar num único lugar toda a sistematização das regras eleitorais. Isso é o ponto positivo. Só que traz muitos retrocessos, na minha visão, em quesitos de transparência, de ficha limpa. Na verdade, assim, a forma como foi feita foi super inadequada. Muitas coisas foram colocadas lá, endereçado, seja Moro, seja Deltan, seja não sei quem, é a vingança 2 a missão. Muitas coisas foram colocadas lá para dar mais poder para o partido, para tirar poder de fiscalização dos tribunais. Então, para mim, tem muitos pontos de retrocesso, mas independente disso, porque aqui é uma casa democrática, a partir do momento que você põe para votar e é aprovado, quer dizer que a maioria da casa votou, né? Eu simplesmente perdi. Então, antes de entrar na questão democrática que eu perdi, afinal de contas, a gente tem que aceitar a derrota, tem um ponto antes que é forma. Não foi discutido como deveria. Fizeram uma cortina de fumaça, mas obrigatoriamente um código eleitoral tem que ter uma comissão especial com membros de todos os partidos, a regra da proporcionalidade, debatendo o tema. E isso não teve. Quando o relatório ficou pronto, foi para plenário. Eu te garanto que mais de 90% dos parlamentares não leram. Eram 900 artigos, todos cheios de códigos, incisos, parágrafos. Olha, assim. E teve um monte de retrocesso. Eu fui para o STF. Eu cheguei no Lira e falei, estou indo para o STF contra você e contra essa votação. E fui. Tomei na cara, não ganhei no liminar, tá tudo certo. Eu conversei com um monte de ministro lá, mas foi para o Senado. E eu estou trabalhando para parar no Senado. Não tem cabimento você mudar a regra do jogo, sem o jogo acontecer, sem o jogo... depois que o jogo começou... As coisas precisam ser debatidas à luz do dia e tem que ser transparentes. Esse que é o grande ponto. Então, o Código Eleitoral, eu estou torcendo para não passar no Senado. E é o que está parecendo que vai acontecer. Adriana, eu gostaria de fazer a última provocação, até para te liberar depois, e a gente passa para o Luzi finalizar. Adriana, se você pudesse, qual seria o seu projeto essencial, o projeto de lei hoje? Qual seria... o único projeto de lei que você fala, isso precisa ser aprovado para ter alguma mudança? Então, aí a gente entra de novo naquilo que é estruturante para o país, né? Então, eu não tenho 1, 2, 3, 4 projetos, mas assim, a gente fica muito, né? Sabe mosca de padaria? Dá voltinha, dá voltinha, dá voltinha e não vai direto no ponto. Então, eu não tenho um projeto, mas se eu fosse por áreas, assim... A gente precisa realmente atacar a questão do desemprego, seja desonerando folha, seja fazendo... Tem que ter alguma coisa efetiva que ataque este problema, que a gente está dando volta e não está resolvendo a questão. Temos que resolver a questão da impunidade, porque a impunidade nesse país, assim... consome todo o resto, as pessoas perderam a confiança, perderam a esperança, as instituições perderam a credibilidade, e eu atribuo tudo isso à impunidade. Então, eu acho que a questão do fim do foro e a prisão, segunda instância, tem que acontecer para a gente
sim, voltar a ter coisa decente aqui. Quando você vê um presidente da Câmara que é condenado e assumiu por conta de uma liminar, é muito, assim, difícil você falar, gente, que país é esse? Em relação à saúde, a gente precisa promover acesso e tornar o nosso SUS sustentável, que hoje, do jeito que ele é hoje, até por conta da mesma judicialização que a gente já conversou da Justiça do Trabalho, nós temos o mesmo problema. O nosso SUS hoje não se sustenta. E, então, eu acho que a gente tem que trabalhar com projetos estruturantes, porque a gente fica só orbitando e não vai direto no centro. Sem essas questões estruturantes, eu acho que esse deveria ser o foco. E sem isso o país não anda. Luiz Luzzi. Eu queria agradecer muito a Adriana por estar conosco aqui nessa manhã, quando o CRI está comemorando 54 anos. Todos os crianos estão de parabéns. E eu gostaria de estender o convite à Adriana para estar conosco em dezembro, numa reunião presencial, festiva, onde a gente possa se abraçar, comer bolo. Essa reunião deverá ser realizada no Esporte Clube Pinheiros, que todo mundo conhece lá na Faria Lima. Então, mais uma vez, muito obrigado a Adriana, obrigado a todos vocês, crianos, que estão assistindo à reunião. Obrigado também a quem não é ainda do CRI, mas as portas estão abertas. Se alguém desejar vir para o CRI, as portas estão abertas. E queria agradecer também aos convidados do pessoal do CRI. A todos, muito obrigado e até outubro, quando nós teremos uma próxima reunião com a Lígia e com a Roseli. 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 Muito obrigado a todos. Obrigada. Gente, eu me coloco à disposição, eu coloquei aqui o WhatsApp, meu WhatsApp de trabalho, do meu gabinete, para sugestão, para crítica, vocês fiquem à vontade, podem consultar, usem o meu gabinete, sim, se vocês precisarem de ajuda em Brasília. Eu sei que o trâmite aqui é muito arisco, aqui é muito árido para tudo, então se vocês quiserem saber de andamento, de projeto, mesmo que eu seja contra o projeto, tá justo, eu acho que o meu papel aqui é ajudar a todos e fazer essa ponte. Então, fiquem à vontade para mandar sugestões, críticas. Vai ser um prazer participar em dezembro. Agradeço o convite. Muito bom rever vocês, meus amigos. Eu sou muito grata sempre pelo apoio, pelos puxões de orelha e por essa parceria bacana que a gente tem, tá bom? Com muita franqueza. A gente não é obrigado a concordar com tudo, mas eu descobri que democracia é isso, entendeu? E se não tem acordo, vai para o voto. E tá tudo certo. Tá bom? Abração para todos vocês. Luz, um abraço enorme. Obrigado, Adriana. Adriana, obrigado pelo prestígio. Não tem nada disso. Vocês são queridos e vocês sabem que vocês moram no meu coração, porque vocês me ouviram. Eu lembro até hoje da primeira reunião que eu participei, conheci vocês. Isso vocês não sabem o valor que isso tem. Eu sou muito grata, tá bom? Beijo, gente. Estou aqui se precisar. Um beijão para vocês. Tchau, tchau, Luz, e tchau, queridos. Beijo, Adriana. Obrigada. Tchau, obrigada. Obrigado. Alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Parei de gravar, hein? Agora... Isso, não precisa gravar.